Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero estar lendo aqui em Gênesis capítulo 21, versículo 17, que diz assim: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Nós vemos aqui um texto da Bíblia Sagrada falando a respeito desta mulher Agar, fugitiva, mas encontrada por Deus. Nós sabemos que Agar, estava ali no deserto, no momento em que o anjo socorreu, que Agar era uma escrava de Sara, mulher de Abraão, e certamente Agar se deve ao seu relacionamento conturbado com a sua senhora, que usou uma barriga de aluguel para dar um filho a Abraão. Isso, consequentemente, trouxe muitas desavenças ao lar do grande patriarca hebreu. O nome Agar significa fuga, fugitiva. Agar é o símbolo da mulher sofredora, desprezada dos nossos dias. O significado do seu nome faz jus à sua fuga em sua liberdade. Agar tinha origem egípcia e deve de ter sido comprada como escrava por Sara, no período em que Abraão desceu ao Egito para fugir da fome. Os escravos não tinham outra escolha a não ser obedecerem os seus senhores. Agar foi envolvida numa situação alheia à sua vontade, quando sua própria senhora permitiu que sua escrava tivesse um filho com Abraão, porque Sara era estéril. Às vezes, as pessoas nos colocam em situações difíceis, alheias à nossa vontade, e sofremos por causa disso, porque nós vemos que não foi Agar que queria ficar com Abraão, mas como escrava, ela foi colocada nessa situação. O erro de Agar foi não permanecer humilde, pois ao ver que havia concebido, foi sua senhora desprezada a seus olhos. Ela desprezou Sara. Se Agar permanecesse dando a devida honra a Sara, sua senhora, as coisas seriam melhor. Porém, Agar se deixou envaidecer pela gravidez, talvez achando que iria obter privilégios maiores com Abraão, por lhe dar um filho, o que seria um insulto à sua senhora, que havia promovido. Agar pagou pelas consequências desse seu erro ao ser maltratada e humilhada por sua senhora. Há um ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nunca ouse desafiar quem promoveu ou quem está acima de você. O significado do nome Agar, fuga ou fugitiva, é apropriado, visto que sua fuga de sua senhora é um elemento importante em sua história. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur. Deus não despreza ninguém. Ele mandou um anjo encontrar Agar durante a sua fuga e aconselhá-la a retornar à sua senhora e humilhar-se perante ela, pois disso dependia a sua vitória. Agar celebrou esse encontro marcante com Deus
invocando o nome do Senhor. Agar obedeceu à ordem divina e ganhou tempo até que Ismael nascesse e crescesse no conforto do lar de Abraão. Há um ditado também que diz: um dia é da caça, outro dia do caçador. Quando Agar ficou grávida de Ismael, desprezou a sua senhora. Porém, agora foi a vez de Sara conceber Isaque, o tão esperado filho da promessa. Então Sara desprezou a sua escrava e ainda exigiu que Abraão a mandasse embora. Com Ismael, Abraão ouviu o conselho de Deus, porque quando Sara disse para Abraão que mandasse Agar embora, Abraão foi falar com Deus e Deus disse: ouve a sua mulher, despede Agar. Então nós sabemos que Abraão ouviu o conselho de Deus e assim fez para salvar o seu casamento e a boa convivência com sua legítima esposa, Sara. Agar partiu para enfrentar a vida com seu filho Ismael, adquirindo a sua liberdade. E Deus confirmou o seu cuidado para com ela e com Ismael. Nos momentos de grande adversidades, no deserto, a grande herança que Agar recebeu de Abraão foi conhecer o Deus a quem Abraão servia e desfrutar do cuidado paternal daquele que não discrimina ninguém. Deus encontrou Agar. E Agar pôde desfrutar, porque ela conheceu o Deus de Abraão. Agar representa muitas mulheres que foram vítimas de situações alheias à vontade, mas conseguiram vencer as adversidades, desfrutando do cuidado e da proteção divina. Quantas mulheres, às vezes na sua vida, foi, cometido algo que às vezes elas não queriam, entrou em situações difíceis, mas encontrou com Deus e Deus a recebeu, porque a própria Bíblia disse que o nosso Deus nos acolhe, Ele nos leva em seus braços e nos dá o refúgio, porque o próprio salmista diz: Ele é o nosso refúgio, Ele é aquele Deus que nos acolhe. Então vale a pena estar na presença de Deus. Ele é aquele Deus, aleluia, que te vê. Ele é aquele Deus que vai ao seu encontro e te abraça e diz: eu sou o teu Pai, eu te carrego em meus braços, você é acolhida por mim, porque eu sou um Deus que amo e não desprezo ninguém. Fica na presença de Deus, Ele jamais te desprezará. Deus te abençoe.